Pai do Senhor com os irmãos. Abra a tua Bíblia comigo em Jó 42. Nós estamos iniciando uma campanha que fala sobre restituição. E restituir é colocar de volta, renovar, reviver, retomar. E não tem como falar de restituição sem nós falarmos da vida de Jó. Falar sobre restituição, trazer de volta, renovar, reviver, é alguém nada mais como ninguém do que Jó, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem poder de fazer na vida do homem, na hora da nossa dificuldade. Mas quando nós mais precisamos, Jó é um exemplo disso. Até os amigos procuram pecado e defeito em nós para nos acusar da dificuldade ou até mesmo da desgraça do momento que nós estamos vivendo. Mas Deus é tão bom que enquanto o homem julga aquilo que ele não conhece, enquanto o homem condena e critica aquilo que ele não sabe que está acontecendo e passando, Deus está trabalhando no oculto e no escondido, aonde ninguém entende. E só Deus pode restituir todas as coisas na nossa vida. E eu vejo a Bíblia dizendo no livro de Jó 42, a partir do verso de número 7: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai sete bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei o holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. O que eu acho mais lindo na história de Jó é que quando tudo começou a ficar difícil, quando Jó perdeu tudo, perdeu a credibilidade, perdeu os bens, até as crianças zombavam de Jó, perdeu a confiança das pessoas, todo mundo olhava somente pela situação difícil que ele estava passando. Na nossa vida não é diferente. Quando nós enfrentamos uma situação difícil, a primeira coisa que as pessoas dizem ao nosso respeito: pecou. Quando você enfrenta um problema e que você até está passando vergonha diante daquela situação, a primeira coisa que as pessoas que estão de fora, ou até mesmo dentro da nossa família, a nossa volta, dizem é que nós estamos errados ou que algum pecado nós cometemos diante de Deus. Só que existem situações na nossa vida que é o próprio Deus querendo trabalhar em favor da nossa vida e da nossa causa. Talvez você esteja vivendo uma situação complicada. Talvez você esteja vivendo um momento de perda na tua vida, um momento de vergonha, um momento onde as pessoas olham para você e já não te dão mais credibilidade. Mas fique tranquilo. A melhor coisa a se fazer num momento como esse, quando você tem uma convicção de que não pecou, de que não errou, é continuar firme nos pés do Senhor e dizendo como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Não se importe com aquilo que estão dizendo, não se importe com quem te abandonou, não se preocupe com aquele que foi embora e já não acredita mais na sua fidelidade e na sua sinceridade diante de Deus. Se preocupe com o teu compromisso, a tua fidelidade, a tua sinceridade e a tua intimidade com Deus. Se a tua intimidade permanece a mesma, se a tua credibilidade com Deus permanece a mesma, se a tua confiança em Deus permanece a mesma, fique tranquilo.
que já foi. E quando na verdade aquilo que Deus tirou é porque Ele está querendo trazer algo melhor. Porque amigo que é amigo, pode você estar passando a pior situação da tua vida, mas Ele não te abandona. Os amigos de Jó, eles criticaram e disseram que eles estavam em pecado, mas a Bíblia relata que eles estavam lá, sempre falando com Jó, nem que fosse para apontar, eles não foram embora. E às vezes nós esperamos um bom conselho, um abraço de um amigo, ou apenas um ombro amigo para chorar e dizer: está difícil a caminhada, eu não estou suportando o que eu estou enfrentando. Quando está tudo bem, quando você está bem, que você pode oferecer água aos seus amigos, eles estão na sua mesa, eles estão comendo na tua casa, eles estão sorrindo com você. Mas quando chega o momento da dificuldade, que você precisa apenas de um para chorar com você e entender a fase difícil que você está vivendo, aí é que você vai conhecer quem são seus amigos na verdade. E Jó enfrentou tudo isso, mas Jó não perdeu uma convicção: eu posso perder todo mundo, eu posso perder os bens, a riqueza, até mesmo os amigos podem me apontar, me criticar e ir embora, mas aquele que pode mudar a minha história eu não posso perder. Então é a Ele que eu tenho que agradar. Não se preocupa, não se entristeça, ainda que os amigos tenham ido embora, ainda que você tenha deixado de sonhar e acreditar que algo bom vai acontecer. Se você ainda não desistiu de acreditar que Deus é teu amigo, fique tranquilo, a qualquer momento Deus vai mudar a tua história, a sua credibilidade vai voltar. Aqueles que te abandonaram vão ter que ver que não vale a pena te abandonar, porque Deus é na tua vida a todo instante. Aqueles que foram embora no momento mais difícil vão ter que ver que na hora da dupla honra eles vão ter que olhar e não vão poder participar daquilo que Deus está preparando para mim e para a tua vida. Deus tem poder de restituir tudo na nossa vida. E o que Deus quer restituir na nossa vida nessa campanha não são apenas as coisas materiais. Deus quer restituir dentro de nós a essência do nosso amor por Ele, a essência da nossa fidelidade e confiança nele. Então aproveite este período para você reconquistar a confiança de Deus, a credibilidade de Deus para com a tua vida, atrair os olhos de Deus em favor da tua vida e fazer com que o Senhor se mova do trono dele, para que ele se levante em favor da nossa causa. E Deus se levanta do trono para nos defender quando nós passamos por todas as coisas e dizemos como Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes nós não devemos, às vezes aquilo que levantar e falar da nossa vida é mentira, mas as pessoas às vezes se reúnem, até os inimigos se reúnem para dizer que é verdade, e tem situações que você não consegue se defender, e às vezes até as pessoas que estão à nossa volta acreditam na mentira que levantaram contra a nossa vida, e nós não conseguimos provar que realmente aquilo é mentira. E até as pessoas que são de Deus começam a acreditar que realmente nós estamos errados, que nós pecamos, que nós erramos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: fique tranquilo, Deus toma para si a justiça, o juízo e a vingança. A Bíblia diz: minha é a vingança e meu é o juízo. Se você não deve, se você é inocente, fique tranquilo, Deus está pelejando por você. No momento de Deus, no tempo de Deus, Deus vai mostrar quem é quem, e a glória de Deus vai ser manifesta na nossa vida, e tudo aquilo que nós perdemos, Deus vai restituir, desde o início até o final, e todos terão que ver a glória de Deus sobre a nossa vida. Você crê nisso? Se você crê nisso, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Lucas 1,37 diz: porventura algo impossível a Deus? Jesus. Nada é impossível a Deus. Para Deus tudo é possível. E vai haver momentos na nossa vida que nós não vamos conseguir mudar, porque Deus quer que nós
nós sejamos totalmente dependentes dele. E aí, quando entra a impossibilidade, é um convite de Deus nos dizendo: é o meu momento de atuar, é o meu momento de entrar em cena, é o meu momento de agir. É o que Deus fez com Jó. Jó, você já suportou tudo. Talvez o momento que você esteja vivendo é o limite. Porque Jesus, quando chegou naquela cidade de Naim, que aquela viúva estava levando seu filho morto, que ele entrou por aquela porta. Porta significa limite. A porta é um limite para todas as coisas, ou para você sair ou para entrar. E Jesus sempre chega na hora do nosso limite. Talvez você esteja vivendo esse momento da porta. Deus, eu estou no meu limite, eu estou na porta, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais com quem contar, eu não tenho mais com quem falar, eu não tenho mais para quem pedir, eu não tenho onde mais buscar, não tem mais ninguém que possa me socorrer, eu não sei mais o que fazer. É exatamente nessa hora que Jesus chega. Todo mundo vai olhar o defunto, todo mundo vai olhar o cortejo, todo mundo vai olhar o velório, todo mundo vai olhar o enterro. Mas Jesus, quando chega, Ele olha o que ninguém pode ver. Ele olha a solução para as nossas vidas. E Jesus chega hoje na minha e na tua vida para olhar a nossa dificuldade. Enquanto você está olhando a dificuldade, enquanto aqueles que estão à nossa volta estão olhando o problema que nós estamos vivendo, Jesus chega hoje para olhar aquilo que Ele vai entrar para operar o milagre e nos trazer a solução. Jesus está chegando na nossa vida. Fique tranquilo. A porta é essa mesmo. E Jesus entra pela porta, porque Ele é a porta. Ele é a porta, o caminho e a vida. E é por essa porta que nós precisamos entrar. E se Ele estiver na tua e na minha vida, a restituição vem a qualquer momento. Amém? Eu agradeço.